Boa semana na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 16 de junho. Vamos estar novamente compartilhando a nossa leitura e começando com a oração. Senhor, obrigada pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor, em torno da Tua palavra, do Teu nome. Não porque mereçamos, mas pelos Teus méritos, Senhor. Somente por Ti, Senhor, nós podemos adentrar o Seu trono de glória e lhe adorar, e lhe pedir, Senhor, nos unge com Teu Santo Espírito, para que nós venhamos entender o caminho que nós devemos andar para a glória do Seu nome, em nome de Jesus, amém. Ok, a leitura de hoje, ela está em Ruth, ela é uma leitura longa, então eu vou ler rápido. Eu peço para você ter um pouquinho de atenção, porque a leitura vai ser rápida. Ruth, capítulo 2. O versículo-chave é o 3, que fala: casualmente, Ruth entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Tá? Antes de partir para a leitura longa, eu queria fazer algumas explicações para quem não sabe. A Ruth, existia uma lei entre os judeus, né? O povo judeu foi aquele povo, Deus se revelou para Abraão para se tornar o Deus de um povo, de uma nação. E foi o povo judeu e que ele se revelou à humanidade através do povo de Israel. Contudo, em Cristo Jesus, todos nós agora somos povo de Deus. Na verdade, somos filhos amados de Deus. Então, mas nessa época, foi o povo judeu. Ruth, só para fazer uma entrada que é necessária, Noemi era casada com Elimeleque, e eles eram judeus e moravam em Judá de Belém, moravam em Judá e Belém de Judá, no caso, né? E houve uma fome muito grande e eles se deslocaram para a terra dos Moabitas, para Moabe, para ter alimento, para se sustentar, como é hoje. Se tiver um lugar muita dificuldade, as pessoas migram. E eles migraram para Moabe atrás de sustento. Tiveram 2 filhos, os 2 filhos casaram com 2 moabitas, Elimeleque morreram também os 2 filhos. Então ficou Noemi, a viúva judia, e as 2 noras moabitas. Uma delas voltou para a casa dos seus pais, mas Ruth não quis voltar, não quis abandonar a sua sogra sozinha. Noemi decidiu retornar para Judá, Belém de Judá, que era a terra dela. E Ruth não abandonou, disse: não, onde tu fores eu vou, onde é tua terra é a minha terra, e o teu Deus será o meu Deus. E não abandonou a sua sogra. E isso foi bondade, né, dela, em não ter abandonado a sua sogra já em idade. E retornou com Noemi para a terra de Judá. E aqui vamos começar a leitura. Então, existia uma lei de Deus, do povo judeu, que quem tinha plantações, não deveria tirar todo o produto, todos os frutos daquela plantação. Eles deveriam fazer com que os segadores deixassem alguns frutos, alguns grãos, algumas peças, para que as pessoas que estavam passando necessidade pudessem ir lá colher depois que os segadores passassem, para poder se alimentar. E nessa época os estrangeiros não tinham direito nenhum em terra estranha. As mulheres também, elas não tinham sustento, elas eram sustentadas pelos seus maridos e posteriormente pelos seus filhos. Então, uma mulher que não tivesse marido, que não tivesse nenhum homem que a sustentasse, ela também era uma pessoa completamente desamparada financeiramente. Então, nessa situação, Ruth vai rebuscar espigas. Então, nessa lei, a gente percebe que, para Deus, ninguém deveria passar fome, né? Porque Deus se preocupou com as pessoas que passam fome e ordenou para que quem tivesse plantações não tirasse até o último produto, deixasse para que as pessoas que não tinham o que comer fossem lá depois se cegassem. Agora,
eles tinham que ir lá colher. Hoje a gente vê que tem muitas pessoas que já querem tudo na mão, não é? E os segadores, e as pessoas tinham necessidade, não, elas tinham que ir lá trabalhar, colher para poder se alimentar. Elas não tinham salário, mas elas colhiam para elas. Mas elas tinham algum trabalho para ter esse alimento. Então, para Deus, ninguém deveria passar fome. As pessoas deveriam ter formas de como trabalhar e, mesmo que for só para o seu sustento, mas que assim seja, Então, a Ruth, elas chegaram em Judá completamente sem nada, pobres, sem um marido, sem um homem para sustentar, e a Ruth vai rebuscar espigas, ela vai exatamente fazer isso, colher após os segadores, Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque. Elimeleque era o marido da Noemi, o qual se chamava Boaz. Mais um adendo aqui. E a mulher que perdia, por exemplo, seu marido, ela tinha que casar com alguém da família. Se ela não tivesse filhos, tinha que ser os parentes, o irmão casava com a esposa do irmão, caso o irmão morresse, para dar herdeiros para aquela mulher. Então, na lei é determinado que fosse da mesma família, ou seja, que algum resgatador que iria casar novamente com aquela mulher fosse da mesma família. Então, existia esse homem que era da família de Elimeleque, do marido de Noemi, e também era da família do marido falecido de Ruth. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque, ou seja, era da família do sogro do marido. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavetas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Então ela inclinou-se o rosto em terra e lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizestes a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra que nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavetas deixai a colher, e não a censureis. Tirai também os molhos, algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade,
e viu a sua sogra, o que havia apanhado. Também o que lhe sobejava depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela, a companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Glória a Deus, essa história é maravilhosa, a história da grande provisão do nosso Deus. Então, Ruth usou de misericórdia, de bondade, de generosidade, de amor para com a sua sogra, e o Senhor vai e a recompensa, abrindo uma porta maravilhosa, porque ao final da história ela acaba por casar com Boaz, porque ele era um dos seus resgatadores, e ela chega a ser bisavó do rei Davi. Como Deus maravilhoso é. Então ela que era uma moabita, mas quando seu coração se voltou à bondade e que ela conheceu e reconheceu e disse: o teu Deus vai ser o meu Deus, o Senhor a acolheu e ela chegou a ser bisavó de Davi, que seria o rei. Então o Senhor é misericordioso e gracioso, o Senhor é bom. Quando fala casualmente ela foi ao campo de Boaz, porque não foi nada acordado, a Noemi não falou para ela: olha, vai a esse campo, até porque a Noemi já tinha vivido muito tempo fora. Mas a provisão de Deus, nada acontece na vida do cristão, do crente, do que tem propósito com o Senhor, por acaso. Tudo é segundo a provisão do Senhor, e o Senhor proveu sustento, isso proveu família e proveu realmente até mesmo um descendente da família real, que afinal Jesus chega a ser da descendência de Davi através de José. Então, glória a Jesus, e que o Senhor nos abençoe com essa palavra, para a glória do nome dele. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. É a tua verdade, é a história, Senhor, da tua revelação maravilhosa a um povo. E hoje somos nós, o teu povo, tua igreja, filhos teus, co-herdeiros com Cristo. E em nome de Jesus, Senhor, nós ao Senhor clamamos. Sim, Senhor, faça morada em nossa vida, nos traga cada vez mais a sua presença. Fala, Senhor, maravilhosamente, age, Senhor, maravilhosamente na nossa vida, para honra, glória e louvor somente do teu santo nome, porque a ti, somente a ti, Senhor, pertence todo poder, toda honra e toda glória, hoje e eternamente. Amém. A paz do Senhor.